Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Aprender a Estar Satisfeito. Aqui comigo estão o Breno e a Deia. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Valeu! Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e também curtir esse episódio, dessa maneira mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O poema de hoje é sobre aprender a estar satisfeito, sobre a gratidão. É um poema que remete a uma filosofia de vida bastante profunda. É bastante, pode-se dizer, filosófico, mas no sentido que aumenta o nosso nível de consciência em relação à nossa vida. Bastante interessante. Então a Deia vai ler o poema. Aprender a estar satisfeito. É difícil aprender a estar satisfeito. A pessoa que experimentou o inferno, depois de avançar aos trancos e barrancos, aprende a se contentar por um instante, mas não tarda a se esquecer. Aqueles que se debatem violentamente entre ambição e falhas, arrogância e derrota são chamados de Tengu. E os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo, os quais negligenciam a autorreflexão e insistem em guardar ressentimento, acabam tendo o inferno por morada. Mas, se desde cedo na vida conseguir controlar os seus desejos e compreender o significado de aprender a estar satisfeito, você não irá para o reino de Tengu ou inferno. Isso requer uma profunda percepção da vida, para compreender que estas são palavras de sabedoria. Bom, nesse poema, o mestre Hokawa começa dizendo que é difícil aprender a estar satisfeito. Então a gente já vê que não é algo instintivo. Se deixar o ser humano à mercê do instinto, a mercê, que chique, hein? Gastei a língua portuguesa. Nossa. Agora, a mercê. Caraca, é dicionário essa do instinto, a gente não tende a agradecer. A gente precisa ser treinado para isso. Por quê? As pessoas sempre me perguntam, por quê? Se o ser humano ele é filho de Deus, ele não devia já ter a tendência a ser grato? E a resposta é porque a gente é um ser espiritual, tem uma alma dentro do nosso corpo físico, porém, a gente está num corpo físico e a gente tem necessidade física. Uma necessidade física, por exemplo, se alimentar, ter um local para se proteger, abrigo, e tudo isso gera um instinto de querer cada vez mais. E a infância também, quando a gente é nenê, a gente precisa chorar para receber alimento, precisa fazer uma artimanha para receber a atenção dos pais. E tudo isso gera essa insatisfação. Por isso que o mestre Hokawa comenta que é difícil aprender a estar satisfeito. E ele comenta que até mesmo pessoas que são muito insatisfeitas, infelizmente elas acabam mesmo indo para o inferno. É algo pode parecer trágico, mas é a realidade. E o que ele comenta dos Tengu, o Tengu é como se fosse um duende, ou é no Harry Potter tem aqueles bichos narigudos assim, é o Tengu. A característica do Tengu é a arrogância. Ele sempre acha que é o melhor. E ele sempre, a característica do Tengu é assim, ele sempre está sozinho, ele nunca tem uma equipe. Então a gente não é Tengu porque nós estamos em equipe. Ou nós é Tengu que trabalha em equipe, sei lá. Geralmente é estranho isso aí. Ou é os Tengu louco. Geralmente ele tem essa arrogância mesmo, né? E dificilmente ele está satisfeito também. Não necessariamente o Tengu ele é infernal. Tem Tengu que ele está no mundo do verso. Que não é nem inferno nem céu, ele é do verso. Mas a tendência dele é ir para o inferno. Por causa da arrogância. E essa questão da gente aprender a estar satisfeito é algo celestial. Porque é difícil, não existe um ser no mundo celestial, quinta, sexta, sétima dimensão acima, que está insatisfeito. Insatisfeito no sentido assim, de estar reclamando, de estar odiando tudo.
Por isso que a gente tem que aprender a ficar satisfeito. Por isso que o estudo entra aí, o estudo da verdade, o conhecimento espiritual. Esse termo aprender, ele é muito importante. Seus requisitos para ser feliz, né? Entre aspas, assim, diminuem, né? Quando você começa a estudar. Porque eu também, quando era mais jovem, achava... Mais jovem! Você tinha quantos anos? 2? O cara é um velho, meu. O cara quando era mais velho, tem 14. Tem 15 anos, 15? mais jovem. Então vai lá, velho. Eu achava, se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Se você tiver mais cabelo, não, que você já tá cabeludo já. Mas enquanto eu não tiver, não, eu vou sofrer. Enquanto eu não tiver. Mas daí você vai diminuindo esses requisitos pra... Tem gente que precisa de água, comida e tá vivo. A Fiona. Um cachorro, aí tá bom, né? Isso é verdade. Coloca muitas condições, Condições para ser feliz. Para ser feliz. E hoje ainda mais, o mestre comenta que antes as pessoas sofriam porque elas não tinham escolha. Por exemplo, quem viveu em período de guerra. Você não tem escolha, você não tem alimento, você não tem nada. Só que, então esse era o sofrimento há 5 décadas. Hoje o sofrimento é por excesso de escolha. Você tem muita coisa para escolher. Você vai, por exemplo, escolher um aplicativo para você assistir série. Você tem um monte. Curso de faculdade. Um monte. Carro pra você comprar. Um monte. Você tem um monte de coisa para escolher. E isso gera sofrimento. Por quê? Isso que o Breno comentou. Você tem... Cada vez você cria mais necessidade. Então você sempre tem que ter alguma coisa a mais para você estar satisfeito. Ou se já tem, não se contenta, né? Que nem você falou do curso, né? De faculdade, etc. Aí você faz um curso num campus ali. Aí você olha uma outra pessoa, não, ela faz na pública, meu. Eu queria estar naquele. Mas você às vezes é muito bom. Só que você se compara com aquela pessoa que tem outro tipo de curso. Aí você já criou outra condição para ser feliz, né? A gente não pode confundir isso com não querer se desenvolver. A gente tem que sempre... O quarto princípio da felicidade é o desenvolvimento. A gente tem que sempre estar buscando cada vez mais. Porém, feliz com o que a gente tem. E grato com o que a gente já tem. E criando cada vez menos condições para a gente ser feliz. Isso é algo que a gente faz. É o que o Mestre Okao comenta. A felicidade é uma escolha. Ele falou isso aqui em Jundiaí. Ele falou em outras oportunidades, mas especialmente em Jundiaí. E é isso. Começa por essa escolha. Se a gente vai realmente aprender a estar satisfeito, ou se a gente vai ficar num desejo insaciável, querendo cada vez mais, e na verdade você entra numa areia movediça, você nunca sai. Tenta satisfazer alguém que é insatisfeito. É impossível. A própria pessoa ela tem que aprender a ficar satisfeita. Eu cheguei a essa conclusão. E mais com coisas materiais, né? Principalmente, né? É que nem você falou, não, que não tem que se desenvolver, prosperar, né? Tem sim. Mas, trocou de celular, daí 2 meses já... tem que comprar um mais novo, um modelo mais novo. Saiu outro modelo e assim, né? Com quase tudo, né? Material, principalmente. Isso você vê pelo nível de endividamento. Falando do Brasil, no caso. Hoje, de 10 brasileiros, 7 estão endividados. Então, isso é algo preocupante. Assim, será que a gente precisa comprar tanta coisa ou ter tanto para alcançar a felicidade? Será que é o ter tanta coisa que vai realmente gerar felicidade na nossa vida? Então, esse é um questionamento que a gente sempre deve se fazer. Tudo em excesso, né? Até alimento, né, também. Se a da geladeira não estiver transbordando. Não, hoje, você tem hoje pessoas morrendo por excesso de comida. Né? Antes era por falta, ainda tem por falta. Mas assim, tá meio que equilibrado, tá pau a pau. Excesso e faltas.
Quer dizer, as pessoas estão morrendo porque estão comendo demais. Quando a pessoa come, não tem o que comer, é trágico. Agora, quando excede no desejo, é trágico também, mas... quer dizer, você não consegue estar satisfeito com um pouco só, né? Que nem eu sou uma pessoa que eu como pouco, só o mínimo, o necessário. E eu vejo o bem que isso me faz. Porque realmente tem uma relação com esse mundo, né? Você acaba querendo cada vez mais, você fica muito material, eu acho. Por isso que religião tem prática de jejum, essas coisas. Eu acho que tem um efeito, mas isso é tópico para outro dia, né? Isso tem um efeito no nosso espírito também. Esse desapego material, como a Deia comentou. A gente quer ter uma vida confortável, a Rap Science apoia isso. Queira todos os confortos do mundo. O máximo de riqueza que você quiser, uma vida confortável, você merece. Só que a mentalidade é assim, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, enquanto eu não tiver eu não vou. Essa é uma mentalidade que vai contra o que o Mestre Okawa prega, na questão que, mesmo na condição que você está hoje, você tem já o suficiente para agradecer e estar satisfeito. E dentro dessa satisfação você busca novos patamares de crescimento. Não, é o que o Breno comentou da questão de nunca colocar condição para ser feliz. Tem um trecho também que o mestre comenta que os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo. Isso é uma característica também de quem é ingrato. Eu tenho 3 pontos de reflexão que o mestre Okawa faz, é uma palestra antiga dele. O primeiro ponto é se você tem muita ganância, ou seja, se você está indo além dos seus desejos. Depois se você culpa os outros ou o ambiente e se você quer corrigir os seus defeitos. Esses 3 pontos são básicos de reflexão pra gente. Então, como é que você controla a ganância? Uma maneira é o que o Breno comentou, estando satisfeito, controla a gana. Agora, colocar a culpa no outro no ambiente, esse é duro. Esse é difícil de controlar. Isso é chamado de autorresponsabilidade. É uma das coisas mais difíceis de você obter. Vamos pegar no quesito emocional, a autorresponsabilidade. Essa é uma das lições mais duras que a gente pode ter na vida, é a autorresponsabilidade pelas nossas emoções. O fulano me irritou hoje. A culpa é do fulano. Eu estava calmo, o fulano me irritou. Pela autorresponsabilidade, você se irritou. E aí que é duro. Você identificar, por que será que eu me irritei? Não o fulano. O fulano, ele agiu do jeito que ele acha certo. Agora, por que eu reagi de determinada maneira? O que eu posso melhorar? É tipo no trânsito, né? Como você recebe da flechada novamente, né? Você fica estressado no trânsito e fica com aquilo ali. Acabou meu dia. Meu dia acabou por causa disso, né? Aí você fez o seu dia se tornar dessa forma. Eu também tenho... Por causa dele, né? Ele me fechou no Então, trânsito. isso é a falta de responsabilidade, autorresponsabilidade pelas emoções, né? Também tem a questão de, às vezes tem pessoas que estão na mesma situação, mas enxergam as coisas de maneiras diferentes. Então, às vezes está numa condição ruim, mas um pode enxergar de maneira positiva e querer melhorar, e o outro, que eu acho que a maioria, vai olhar e falar, não, é culpa da Deia, por exemplo. Vai botar a culpa no outro, no ambiente. Ou você pode simplesmente falar, é um processo de aprimoramento que eu estou passando, é o caderno de exercícios da vida, e querer no desenvolvimento, né? Você faz reflexão, você doa amor, você pratica os ensinamentos e desenvolve. Mas às vezes você pode estar na mesma condição de várias outras pessoas, né? Sim. Tudo maneira da perspectiva, né? Da maneira de enxergar o momento, a situação. Correta visão, né? Dos corretos caminhos. Eu lembro no começo da pandemia que a Déia tinha comentado que agora as pessoas estão vendo o que elas realmente precisam para viver. Lembra? A gente teve essa conversa uma vez que
Antes era tanta coisa que a gente precisava para viver e de repente você tava em casa sem poder sair. E todo mundo sobreviveu a isso, no sentido de quem não acabou adquirindo a doença, enfim. E tá aí. E você pode comprar seu alimento, que isso não parou, e ficar em casa. Aí você vai procurar outras coisas pra fazer, né? Você tem que... Aí sua mente tem que voltar pra outras atividades. Aí você aprende a ler mais. Aí você pode assistir alguma coisa que você não assistia antes, mas que agregue, né? Você vai procurar dentro dali da sua casa, que você tem que ficar ali, não pode sair, outras coisas pra se distrair, pra desenvolver. Às vezes você aprende uma coisa nova. Também eu vejo que o que a gente tinha também de bom, né? Que nem a gente podia sair de casa sem máscara, qualquer O lugar. Breno tá bravo Então, com a máscara. é. O cara tá incomodado, né? Mas não é, você chega verdade, no lugar, podia você ser de entra, boa. você senta em qualquer lugar, não tem aquele medo de É. chegar perto de alguém. Aí você pensa o quanto, nossa, Era bom. eu saí, E era eu na saí minha pra época, Na trabalhar. minha época. Na época que eu respirava sem máscara, E era simples. era... Como é que se fala? Você não agradecia por isso, era uma coisa comum, né? Exatamente. As pessoas agradecem pelo ar hoje, né? Por estar Não, o respirando. que tá mais faltando hoje é ar. Então, Ar Ai, graça aí, ó. Você sai, Um monte. bota a cabeça pra fora e... tá cheio. Então isso... Aí se antes a gente falasse, é importante agradecer pelo ar, né? Por que agradecer pelo ar? Como assim? E hoje a gente vê que o ar é uma coisa que a gente deve agradecer, assim como o Sol. corpo físico. É aquela história, né, que o mestre fala no livro Stress Free Living, que é Vida Sem Estresse. Ele fala assim, quanto você acha que você vale? Mas é só no sentido ilustrado, né? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, ó Gabriel, eu pago 2 milhões de reais pelo seu braço. Nunca eu ia dar meu braço. Então, quer dizer, imagina o valor que tem só de você estar de pé, você enxergar, você andar e respirar. É imensurável. Esse tipo de agradecer, principalmente pelo básico, eu acho, que está sendo uma grande lição que a gente está tendo agora, e tem a ver com o tema que o mestre comentou. E no inferno, o mestre fala isso nesse poema, não existem seres que têm essa percepção. No inferno eles estão sempre ou condenando alguém, ou eles estão vendo os defeitos das pessoas, ou eles estão reclamando, ou eles estão falando mal, ou eles estão insatisfeitos. Então a gente sabe que esse é um estado mental infernal. O inferno é constituído disso. E se a gente não quiser sintonizar com o inferno, a gente precisa... Então, mudar a chavinha, né? exatamente, a gente precisa pensar o oposto. Tem que pensar o oposto. No livro As Leis do Sol, o Mestre Cal comenta que a prática, o que te aproxima mais de Deus é a gratidão. Ou seja, em algum momento do dia, vê que o estado emocional está abalado, como a Deia comentou, do ponteiro do coração, está afetado, muito pensamento negativo, esse é o primeiro ponto, respira e busca agradecer um pouco. Porque essa gratidão, ela vai elevar o seu estado mental, e quando você eleva o seu estado mental, você enxerga a sua vida de outro jeito. Aí você consegue fazer reflexão. Aí que você consegue mudar. Você precisa ter energia para mudar. E essa energia ela vem da gratidão. E é o que o Mestre Cal fala no livro O Convite à Felicidade. A gratidão ela é um músculo. É como a gente viu no começo do poema. Aprender a estar satisfeito. Outro ensinamento do mestre. A gratidão ela é um músculo. Ou seja, músculo, se você não usa, ele atrofia. O músculo da gratidão também. Se a gente é acostumado a ter tudo na mão e não agradecer, vai atrofiar o músculo da gratidão. Vai. Outra coisa também que também fortalece é a questão de elogiar as pessoas, né? Quando você fica satisfeito. Porque que nem... pelo menos comigo, né? Se alguém tem uma lancha ali...
parabéns. Que bom, né? Que bom. É. Porque pra mim não é um requisito pra ser feliz. Você pode receber uma lancha assim, Posso, sabia? Abençoado. mas- Porque você realmente É. pode ser o seu ideal. Não. André, se o Breno aparecer com uma lancha em casa, já sabe. Não vejo problema em receber, mas não é um requisito pra eu ser feliz, né? Sim. Então você começa, tipo, a abençoar as pessoas quando você fica satisfeito. Porque você não para pra... Se fosse meu requisito pra ser feliz, eu falava, nossa, aquele cara tem uma lancha. Se eu não tiver uma lancha. Aquele cara é feliz, então. Aquele cara é feliz, velho. que eu não Quando eu tenho. tiver uma lancha. Quando eu vou ser tiver, eu feliz. vou ser feliz. Vou ser É, igual até aquele lá- cara. Até lá eu sou indeplorável. Pode ver que a pessoa que ela lamenta muito, né, ela só foca no que acontece de ruim e aí ela só reclama, e essa parte do culpar o ambiente, por causa disso, né? Geralmente é coisa que aconteceu há 10, 20 anos, né? Isso é triste. eu não mudo de assunto, eu não tenho outro assunto porque eu não saio, eu não. Mas e aí, né? Você pode, acho que. Então, leia alguma coisa. Tem 40 livros em português Então. aí, né, do mestre. Se Né? sabe inglês, tem um monte. Nossa, aí tem. Né, que a pessoa parece que fecha muito, né, a mente ali, e aí o que só o que ela pensa e fala é só a lamentação, a reclamação, nada tá bom, né? Sim. Então Isso não também- procura, né, Uhum. mudar um pouco os seus hábitos também Isso também afasta as pessoas, né? É, isso é bem observado. No Lei do Sucesso, o mestre fala que quem é negativo fica cada vez mais negativo e mais sozinho. Mais sozinho. Pode parecer cruel. É cruel, mas é a realidade. Uhum. Quem só fala coisa negativa, ninguém quer ficar perto. Não tem como. Não tem como. Parece que é um buraco negro de É, atenção, de querer receber amor dos outros. Ninguém quer ficar perto de... Que nem pernilongo. Você aguenta ficar perto do mundo de pernilongo? não. Então. Nem de um eu aguento. Nem de um, imagina um monte. E aí essa pessoa, mesmo que se você tentar ajudar, né, às vezes você tem que ter uma palavra mais dura, de repente, mas pra ajudar essa pessoa a tentar mudar um pouco, né, Não, sim, é. Você Ah, pode mas- dar dicas, falar do ensinamento. É aquela história, a gente só mostra a lua, né? Tem aquela frase que eu gosto muito do Verdadeiro Exorcista, do livro Verdadeiro Exorcista, que é: quem vai atrás de lã volta tosado. Ou seja, essa frase dá pra você pensar muito nela, né? O que eu entendi dessa frase: tem uma pessoa que ela é muito negativa, aí eu quero mudar ela. O que eu vou voltar tosado? Por quê? Eu vou ficar negativo Vai. também. Sim. Então você que vai atrás de lã volta tosado. Agora, a gente faz o que a gente pode. Eu acho que a nossa missão é levar palavras construtivas para as pessoas. Agora, é até aí que eu consigo fazer. A gente mostra a lua, aquele ensinamento. Passou disso, é responsabilidade de cada um, né? É um minuto de silêncio, né? E tá que nem satisfeito com a condição da outra pessoa, né? Dela que nem... Eu não posso mudar ninguém, então... Eu estou satisfeito com... Eu fiz meu papel de ajudar a isso pessoa. é uma libertação, né? Porque eu ouço muito isso. Que, eu queria mais ajudar as pessoas, eu queria mudar as pessoas. Infelizmente, a gente só consegue mudar as pessoas quando... Por influência, na verdade. Isso é pelo nosso caráter. Uhum. É o que o mestre fala no Lei do Sucesso também. Que o pessegueiro, ele atrai muitas pessoas mesmo sem falar nada. Por que as pessoas chegam perto? O pessegueiro não fala, pelo menos os que eu conheço, os que eu já vi. Nunca vi nenhum pêssego falar. Só que as pessoas se aproximam, porque é bonito, é cheiroso, enfim. O nosso caráter pode influenciar as pessoas. Mas a gente querer que as pessoas sejam dessa maneira, ou querer que as pessoas sejam... Não tem como. A gente pode falar do ensinamento, mostrar o ensinamento, esse é o melhor caminho. Mas aí vai da condição de cada um, da vontade de cada um de mudar ou não. Eles têm a tendência, né? A tendência da alma de... nossa, ela me chateou, né? Aí vai a culpa de novo. Eu tô assim porque
Me chateou, né? É sempre a mesma história. Assim. Geralmente, quem reclama demais do passado sempre culpa os outros e está insatisfeito. É um menu, é um kit. Vem junto. Todos os itens vêm acompanhados desse. É sempre a mesma coisa. E como a Dea comentou, né? Quem está fazendo isso, quem reclama, por exemplo, do passado há 10, 20, 30 anos, para mudar isso aí, é igual você querer frear um trem a 100 por hora. Não é na hora que você freia, pelo menos nas leis da física desse plano, né? Você não vai frear ele, vai demorar para ele parar. É inércia. O espírito, ele funciona com base na inércia. Mas a inércia, ela é a inércia. Você pode ter inércia para algo bom ou para algo ruim. Você está criando uma inércia de agradecer, você vai agradecer cada vez mais. Você está criando a inércia de reclamar, você vai reclamar cada vez mais. Aí vai de cada um qual inércia da vida que vai querer criar. Mas um ponto-chave dentro desse poema é aprender a estar satisfeito. Controlar. Perceba que aprender, controlar os desejos, tudo isso é a gente que faz. É isso que é fascinante no ensinamento do mestre. Você aprende, você controla. Quem vai controlar os meus? Eu controlo meus desejos com prática espiritual. Eu aprendo a agradecer. É a autorresponsabilidade. A gente tem que ser responsável. Não ficar esperando e não depender, né? Não. Ser responsável não é ser egoísta. É muito pelo contrário. Porque uma pessoa responsável... vamos falar do uso do tempo. Uma pessoa que ela é responsável no uso do tempo. Ela usa muito bem o tempo dela, ela é pontual, ela faz todas as tarefas, ela tem tempo livre. Essa pessoa consegue ajudar os outros. Agora, uma pessoa que está sempre perdida no tempo, não sei o quê, como que vai ajudar alguém? É mais difícil. A autorresponsabilidade é um grande ato de amor. E a gente ter essa percepção é muito importante. Esse aprendizado, né, que a gente precisa ter. Sem ele é difícil. A questão da pandemia também, cada pessoa reagiu de um jeito. A gente está buscando estudar o ensinamento do mestre, mas o mestre tem falado, durante a pandemia, fortalece seu corpo físico, fica sintonizado com conhecimento celestial, ora bastante, recebe os Kigans, ouve as músicas que ele faz. E aí vai de cada um fazer ou não isso, né? Ver menos notícias. Só o que for necessário. Então, a gente constrói a nossa realidade. Isso é um grande aprendizado. A realidade, ela não existe. A gente faz ela, de acordo com o que a gente pensa. Mas, resumindo o que a gente quer falar hoje. Aprender a estar satisfeito é o ensinamento mais importante que tem. É isso. Quer começar a se espiritualizar? Muitas vezes a gente fica se questionando. Qual seria o primeiro passo para eu começar a ter uma vida melhor? Ou para eu começar a me espiritualizar? Aprenda a ficar satisfeito. É isso. Para um pouco e olha para a sua vida. E vê o que você pode reconhecer de bom. Esse é o primeiro passo. A partir daí a caminhada perdura e é longa, graças a Deus. Nunca acaba. Mas esse é o primeiro passo. Vai viver muito melhor, né? Com certeza. Não necessariamente vai precisar mudar tudo que está ao redor para melhorar a vida. A gente constrói a nossa vida, de acordo com o que a gente pensa. E é interessante que o Mestre Okawa fala nesse poema do inferno. Então o inferno realmente ele é composto de insatisfação, de condenação às outras pessoas. Como o Breno comentou, no inferno, aqui quando você está num estado celestial, você busca até reconhecer a qualidade dos outros e elogiar. Lá não tem um ser que faz isso. Ninguém lá consegue pegar e elogiar alguém. Só vê a falha, só vê o defeito, condena, fala mal, culpa. O Mestre Okawa ele mostra pra gente o que é o inferno. Ele ensina pra gente identificar quando a gente está nesse estado. E a gente eu fico, não tem como. Eu faço isso 24 horas e também tenho que batalhar. Ainda mais, né? Tem que batalhar ainda mais, que o ataque é maior. E tem que... Essa é a prática nossa, né? Então é isso. A gente encerra o episódio de hoje. A Deia vai ler novamente o poema.
Aprender a estar satisfeito. É difícil aprender a estar satisfeito. A pessoa que experimentou o inferno, depois de avançar aos trancos e barrancos, aprende a se contentar por um instante, mas não tarda a esquecer. Aqueles que se debatem violentamente entre ambição e falhas, arrogância e derrota, são chamados de Tengu. E os que põem a culpa pelos seus fracassos nos outros, nas circunstâncias, no mundo, os quais negligenciam a autorreflexão e insistem em guardar ressentimento, acabam tendo o inferno por morada. Mas se desde cedo na vida conseguir controlar os seus desejos e compreender o significado de aprender a estar satisfeito, você não irá para o reino de Tengu ou inferno. Isso requer uma profunda percepção da vida para compreender que estas são palavras de sabedoria. Obrigado, Deia. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e agradeço ao Breno e à Deia pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado por mais um episódio e aos ouvintes. Até mais. Obrigado aos ouvintes, até o próximo episódio e compartilhem. É isso aí. Valeu!